Imagine que você está no corredor da morte. Anos de apelações, anos de espera. E então, num dia comum, você olha para o seu advogado e diz: chega, quero ser executado. Não porque perdeu a esperança de sair, mas porque decidiu que não quer mais estar aqui. Seu advogado tenta argumentar, sua família implora, organizações de direitos humanos entram com recursos sem a sua permissão. Você recusa tudo. Você quer morrer e está lutando pelo direito de morrer. Isso não é ficção. Gary Gilmore, Utah, 1977. Condenado por 2 assassinatos, anos dentro do sistema prisional, e quando a sentença de morte foi decretada, ele foi o único que não quis apelar. Numa carta, escreveu algo que parou os filósofos. Não me peçam para continuar numa vida que não faz mais sentido para mim. Em janeiro de 1977, Gary Gilmore foi executado. Primeira execução nos Estados Unidos após 10 anos de moratória. E a pergunta que ele deixou não era sobre pena de morte, era sobre o que acontece quando alguém decide, de forma lúcida, que nada mais importa o suficiente para continuar. A maioria de nós nunca vai chegar perto desse lugar, mas a pergunta que Gilmore respondeu com a própria morte, todos nós respondemos todos os dias, só que em silêncio, só que sem perceber. Toda manhã que você acorda e continua, você está dizendo que ainda há razão suficiente. Toda noite que você fecha os olhos com a intenção de abrir de novo, você está apostando que amanhã vai valer a pena. É uma aposta que a maioria das pessoas nunca examina, faz automaticamente no piloto. E talvez seja exatamente aí que mora o problema. Não a ausência de significado, é a ausência de consciência sobre o significado que já existe. Albert Camus disse que a única questão filosófica verdadeiramente séria é o suicídio, não como apologia, como diagnóstico. Se nada tem significado dado, se acordamos num universo que não nos deve nenhuma explicação, por que continuamos? Camus não estava pedindo para ninguém desistir, estava pedindo para ninguém continuar no automático, porque continuar sem examinar é tão inconsciente quanto desistir sem examinar. A questão não é viver ou morrer. A questão é: você sabe por que está escolhendo continuar? Camus chamou isso de revolta. Não revolta contra as pessoas, não revolta contra o sistema, revolta contra a indiferença do universo, a recusa de aceitar o silêncio como resposta final. Sísifo empurrando a pedra não é uma imagem de derrota, é uma imagem de alguém que decidiu todos os dias que o esforço vale mais do que o resultado, que o movimento importa mesmo quando o destino não importa, que continuar conscientemente com os olhos abertos já é em si uma forma de resposta ao absurdo. Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas. Perdeu a esposa, o pai, a mãe, o irmão, e chegou a uma conclusão que inverte tudo que achamos saber sobre sofrimento. Ele não disse que o significado elimina a dor, disse que o significado torna a dor suportável. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Nos campos, ele observou prisioneiros em condições idênticas, mesma fome, mesmo frio, mesmo terror. Alguns quebravam em semanas, outros sobreviviam anos. A diferença não era física, era narrativa. Os que sobreviviam tinham uma história que precisava continuar, uma promessa por cumprir, uma pessoa esperando, uma obra por terminar. Frankl concluiu: o ser humano aguenta qualquer como, desde que tenha um porquê. Não um porquê eterno, não um porquê cósmico, apenas um porquê suficientemente real para hoje. Mas aqui está a ironia que Frankl não resolveu. Gary Gilmore também tinha um porquê. O porquê dele era parar. E se o significado é construído, se cada pessoa fabrica o seu, quem decide qual significado é válido e qual não é? Se Frankl tem razão,
e o ser humano pode criar significado em qualquer circunstância, então também pode criar a ausência de significado em qualquer circunstância. A mesma capacidade que salva pode decretar o fim. Nada disso importa. Não é uma conclusão filosófica, é um sintoma. O sintoma de uma narrativa que parou de se renovar. O psicólogo Martin Seligman passou décadas estudando o que ele chamou de desamparo aprendido. O experimento original foi feito com cachorros, e é perturbador. Animais expostos a choques elétricos dos quais não podiam escapar eventualmente paravam de tentar. Mesmo quando a saída era colocada à frente deles, eles ficavam parados, não porque não conseguiam sair, mas porque o cérebro havia aprendido uma coisa mais funda do que o choque, que tentar não adianta. Seligman depois identificou o mesmo padrão em humanos. Pessoas que passaram por situações repetidas de fracasso, rejeição ou perda de controle, às vezes chegam a um ponto em que param de tentar, mesmo quando as condições mudaram. O vazio que Gary Gilmore descreveu pode ter sido isso. Não a ausência de significado no mundo, mas a convicção aprendida, depois de anos de prisão, de violência, de um sistema que o devolveu ao crime depois de cada tentativa de reabilitação, de que tentar não adianta, de que a narrativa não pode mais mudar. O que Gilmore não podia ver, o que ninguém dentro desse estado consegue ver, é que o vazio também muda. Não porque a vida melhora necessariamente, mas porque a narrativa muda. A mesma situação que hoje parece sem saída pode, com o tempo, com uma conversa, com uma virada pequena que ninguém previu, se tornar o capítulo que deu sentido a tudo que veio antes. Frankl chamou isso de liberdade última, a única coisa que nenhum campo de concentração conseguiu tirar dele. A liberdade de escolher como interpretar o que acontece. Não a liberdade de mudar o que acontece, a liberdade de decidir o que aquilo significa. E enquanto essa liberdade existe, a narrativa pode ser reescrita. Então voltamos à aposta que você faz toda manhã. Você acorda, continua. Por quê? Não dê a resposta nobre, não dê a que soa bem em voz alta. Dê a verdadeira, mesmo que seja pequena, mesmo que seja provisória, mesmo que mude amanhã. Porque nada disso importa, nunca é uma verdade. É sempre uma pergunta disfarçada de resposta. É o cérebro que aprendeu que tentar não adianta e esqueceu que aprendeu. Gary Gilmore parou de perguntar. A questão é: você ainda está perguntando? Até a próxima. Se é que existe uma próxima, para quem ainda está aprendendo que continuar, quando feito conscientemente, já é em si uma forma de resposta.